Olá, bronzeadora! Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Dia a Dia da Bronzeadora. E hoje eu preparei uma aula super especial para falarmos sobre depilação. E eu vou te mostrar nessa aula o quanto a depilação pode influenciar no resultado de um bronze e todos os cuidados que tu deve seguir e orientar a tua cliente para que vocês consigam alcançar o resultado esperado, que é um bronze perfeito, sem manchas, maravilhoso. Bom, vamos entrar aqui então ao conteúdo, esclarecendo primeiro o que é depilação, né? O significado de depilar. O significado de depilar é basicamente cortar pelos, eliminar pelos, tirar pelos da pele, né, do nosso corpo. Então, qualquer área onde seja utilizado algum mecanismo de remoção de pelo, aquela área foi depilada, certo? E conforme a técnica utilizada, que hoje são variadas, né? Existe a lâmina, existe a cera, existe o laser, existem os cremes. Cada uma dessas técnicas, ela desenvolve um tipo de lesão na pele, que muitas vezes não é percebida a olho nu, porém, em algumas outras vezes, causam algumas irritações, algumas alergias, que podem acabar, ao invés de a pessoa foi lá se depilar para ficar mais bonita, com a pele lisa, se sentindo mais confortável, ela arruma um problemão, né? E eu sigo um perfil no Instagram, vou deixar aqui para vocês conferirem lá. E assim, eu gosto muito de seguir perfis de Instagram de vários profissionais de várias áreas da beleza. Então eu acompanho esteticistas, eu acompanho lash designers, eu acompanho depiladoras, acompanho cabeleireiras, porque eu gosto de sempre estar conhecendo um pouco mais sobre os outros serviços e entendendo como as técnicas que eles aplicam naqueles serviços podem ser adaptadas para o nosso bronze. E através deste perfil eu percebi como é importante a gente cuidar da depilação, né? Das intercorrências que podem acontecer. A guria ela até tem um curso que fala sobre intercorrências. E aí eu resolvi fazer essa aula aqui também porque comigo acontece um pequeno problema que, se em algum momento isso acontecer contigo ou com a tua cliente, tu vai saber como resolver. Então, vamos lá. Eu separei aqui um parágrafo que define particularmente o que é depilação e o que ele pode causar, o que ela pode causar na nossa pele, tá? Então, escuta aqui. Depilar o corpo pode deixar algumas regiões importantes mais sensíveis e vulneráveis. Os tipos mais comuns de depilação são a lâmina de barbear, a cera, o laser e os cremes depilatórios. E estas técnicas podem causar dermatites, foliculites, infecções, manchas, feridas e alergias. Enquanto o fato de tu depilar também pode afetar os resultados do bronzejato, né? E por que a depilação ela é tão importante para o bronzejato, né? Não quer dizer que esses problemas que estão relacionados à depilação tenham a ver com o nosso trabalho, né? A gente não depila cliente, então tá tudo certo. Mas nós precisamos ter muita atenção a essas reações que são causadas pela depilação ao aplicar o bronzejato. Se em algum momento tu for atender uma cliente e perceber que ela tá com alguma coisa estranha ali na pele, numa região que normalmente é depilada, pisa no freio e não faz a aplicação ali naquela região. Porque a aplicação pode, inclusive, piorar, né? A aplicação do bronze pode piorar o quadro dela. E indique que ela procure imediatamente a depiladora dela, porque a depiladora tem que saber como lidar com intercorrências e indicar a maneira correta para ela, né, cuidar daquela pele, certo? E no bronzejato, a depilação, ela é um cuidado de pré-bronze, certo? Na nossa lista de cuidados cuidados para fazer o bronze, né, de recomendações, tá lá na área de pré-bronze que a pessoa precisa se depilar, certo? Só que essa depilação, ela precisa ocorrer com um certo tempo de antecedência antes do bronze, que não pode ser logo antes do bronze. Tem que ser no mínimo 48 horas de antecedência.
Existem profissionais que recomendam que a cliente depile 4 dias antes. Existem profissionais que pedem 2 dias antes, mas o mais comum é 24 horas, tá? E por que disso? Porque, como foi citado ali acima, a depilação, ela causa uma lesão. E, além disso, ela abre os poros, né, da pele. E estes poros, quando abertos, e nós aplicamos a solução bronzeadora, o efeito pode ser indesejado. E eu vou explicar qual é esse efeito mais pro final da aula, tá? Mas, basicamente, a gente pede para que a cliente depile com antecedência para que não ocorra da pele estar lesionada, agredida, estar calma, né? Estar ali recuperada na hora da aplicação do bronze. Para que não ocorra nenhuma intercorrência depois da aplicação, né? Então, a gente sempre pede para a cliente depilar com no mínimo 24 horas de antecedência, certo? E na ficha de anamnese, a gente tem que perguntar para a cliente: quanto tempo antes tu depilou? Tal tempo. Se ela depilou com menos de 24 horas, olha, na lista de recomendações estava ali citado que precisava ser um dia antes. Então, pode acontecer alguma intercorrência. Você está ciente? Sim, estou ciente. Ok. Se não está ciente, não faz o bronze. É importante citar aqui, só para não deixar passar esse tema, tá? Que caso tu encontre alguma cliente que tá com a pele sensibilizada, irritada, com algum problema, tu não vai fazer indicação para ela de nenhum tipo de produto, tá? Tu vai indicar que ela entre em contato com a depiladora dela, pelo amor de Deus, não indica nenhum remédio, nenhum creme, passar pasta de dente, essas coisas caseiras na cliente para acalmar a pele dela. Não faça isso, tá? Passa ela para profissional que tenha o conhecimento necessário para resolver aquela intercorrência ali. Beleza. Falamos sobre o tempo de depilação, né? Que a pessoa tem que depilar antes de fazer o bronze. Agora a gente vai falar sobre a depilação pós-bronze. Por quê? Pessoas como eu, por exemplo, que sou cabeluda, olha aqui meu braço, gente, eu sou muito cabeluda. Nas costas, no braço, nas pernas. E o meu pelo, ele cresce muito rápido. Eu depilo com lâmina. Não fiz laser, porque eu adoro demais. Cera, pior ainda. Então, eu prefiro ficar na velha e boa lâmina, tá? Só que o que acontece? Como eu disse, meu pelo cresce rápido demais. E aí, se tu encontra alguma cliente que também acontece isso, que ela precisa se depilar com mais frequência, o que tu vai dizer para ela? Tu não vai seguir o protocolo normal que tu usa para depilação, que normalmente é depilar no chuveiro com um sabonete e uma lâmina qualquer, né? Não. Fazer isso vai marcar o bronze, vai ficar certinha a marca de onde ela passou a lâmina, tá? Porque atrito e bronze não combinam. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger o máximo possível da pele de ter contato direto com a lâmina, né? E proteger a pele o máximo possível de se lesionar durante a depilação. Então, o que tu vai recomendar para tua cliente, tá? Que ela pegue creme hidratante ou condicionador, tá? O condicionador, às vezes, no chuveiro tá mais ao alcance. E, de preferência, a seco, tá? Ela vai passar o condicionador ou o creme hidratante na pele. Podem ficar tranquilos que vai funcionar, tá? Vai pegar uma lâmina nova, ela não vai usar uma lâmina velha, uma lâmina cega, e ela vai depilar levemente, passar aqui no sentido do pelo, tá? Para não causar nenhum atrito. Esse processo aqui machuca a pele, tá? Então, ela vai passar bem de leve aqui, somente para cortar o pelo. E em seguida vai enxaguar a pele com água abundante, não quente, morna para fria. Okay? Em seguida que ela fizer esse processo de depilação, lavou, ela vai aplicar autobronzeador ou um creme hidratante bronzeador ali naquela pele para recuperar o pouco de coloração que ela pode ter removido durante a depilação, tá? Para manter aquela região ali uniforme, é bem interessante passar autobronzeador ali para dar uma recauchutada no bronze. Aí agora eu vou explicar para vocês por que é tão importante pessoas como eu, por exemplo. Lembra que eu falei que meu pelo cresce rápido e eu tenho que depilar com mais frequência, certo? E eu, como tenho o meu folículo bem grosso por causa dos meus pelos e normalmente eu tenho que depilar com mais frequência, quando eu faço a aplicação do bronze, o que acontece?
A minha perna fica cheia de pontinhos e parece um morango. E lá fora, nos Estados Unidos, ou no resto do mundo, que é o Brasil e o mundo, né? No bronzeado. Fora daqui, lá fora, elas chamam esta aparência de strawberry legs, que quer dizer pernas de morango. Porque o morango também tem aquelas pontinhas pretinhas, então a perna também fica com aquelas pontinhas pretinhas. A minha perna normalmente fica assim quando eu não cuido, né? Não depilo na forma correta, quando eu não espero o tempo correto, a minha pele fica com esses pontinhos. E aí, como que a gente pode evitar que isso aconteça? Então, atendeu uma cliente, ela depilou a perna faz pouco tempo, né? Chegou no teu espaço, ela depilou a perna com pouco tempo. O que tu pode fazer para ajudar a fechar os poros da pele dela, para evitar esse tipo de aparência? Tu vai aplicar um pouquinho de água gelada ali naquela região das pernas, ou pegar cubinhos de gelo e passar ali nas pernas para fechar os poros. Sabe essas técnicas que as maquiadoras, que as blogueiras fazem de acordar de manhã e lavar o rosto com água gelada ou mergulhar água no gelo para fechar os poros? É a mesma coisa. Tu vai fazer isso, vai secar bem a pele da cliente, vai esperar uns minutinhos e aí vai poder aplicar o bronze, que isso não vai mais acontecer esse problema, tá? Vai ser problema resolvido. Cuidados na hora da depilação. É importante esperar o tempo específico para que a pele se acalme e feche os poros. Ter atenção caso tu vá fazer uma aplicação e tenha alguma intercorrência acontecendo no corpo da cliente. Não faça a aplicação, tá? Indicar a cliente que siga o protocolo correto de depilação pós-bronze para evitar problemas, né, com lâmina e tudo mais. E utilizar a técnica da água gelada ou do gelo para evitar a strawberry legs. Agora vocês me perguntam, e os outros tipos de depilação, Cris? Bom, vamos começar pelos cremes depilatórios, tá? Não utilizar creme depilatório menos de 48 horas antes do bronze e enquanto a pele estiver bronzeada. Só depois que for o bronze removido todo, tá? Porque o creme depilatório vai remover o bronze. Depilação com cera, também 24 horas antes. A depilação com cera ela é extremamente agressiva. Então a pele, na hora que tu arranca a cera, a pele já fica vermelha na hora. Então pensa só no tamanho da agressão que aquela pele sofreu. Então a pele precisa ser recuperada, ser bem hidratada, porque toda depiladora, eu aprendi com a Suzamar, toda depiladora tem que fazer um pós imediato e tem que indicar que a cliente hidrate depois, né? E enquanto a pessoa estiver com cera na pele, não depila. Olha, enquanto as pessoas estiver com bronze na pele, não depila com cera, tá? Já aconteceu de uma cliente minha fazer o bronze para a formatura dela, ir lá no salão, se preparar para a formatura e a depiladora inventar de tirar a sobrancelha com cera. Adivinha, gente? Ficou o desenho aqui de onde ela passou a cera. É inacreditável as coisas que as pessoas fazem. Mas, enfim, ela não sabia, né, como é que a gente vai culpar. E laser, tá? Os lasers, antigamente eu dizia assim, olha, o indicado é fazer o laser até uns 3 dias antes do bronze, para que a pele se recupere, e fazer a sessão de laser 15 dias depois da aplicação do bronze, que é quando o bronze já saiu por completo, né? Porém, o que eu entendi hoje, né? Que cada clínica está trabalhando com um tipo de máquina. Cada clínica trabalha com um tipo de laser diferente, com uma tecnologia diferente. Então, só quem sabe quais são as contraindicações daquele procedimento é a esteticista que está lá fazendo o laser. Então, tenha dúvida, a cliente te questionou alguma coisa, vai e indica para a cliente falar com a esteticista dela, porque ela que vai saber quais são as contraindicações daquele procedimento, tá? Então, depilação a laser, quem sabe quando pode e quando não pode fazer é a esteticista. A gente deixa essa responsabilidade para ela, certo? Então é isso. Eu anotei aqui pra gente falar sobre depilação em homens. O que a gente tem que pensar, tá? Muitas vezes os homens, eles são muito peludos, né? E você não precisa ter medo de aplicar o bronze nesse homem peludo. Ele não precisa depilar, tá?
o jato do bronze, ele consegue alcançar a pele, ele consegue passar pelos pelos e alcançar a pele. Então, ele não precisa se depilar para te fazer a aplicação do bronze, tá? Dependendo do equipamento que for utilizado, pode ficar algumas gotículas ali no pelinho, e é só pegar uma luva e passar a luva na pele, que aquelas gotículas vão já entrar em contato com a pele e já vão ser absorvidas, vai ficar tudo certo, tá? Homens com barba, que fazem a barba, né, ou que precisam raspar a barba toda hora, e com a cabeça careca, que raspam a cabeça. É legal, a gente pode aplicar o bronze nessas pessoas, né, só que tem que deixar eles cientes que se eles passarem a lâmina, vai acabar saindo bronze ali naquela região. Então é importante eles terem cuidado e abster-se de raspar a cabeça e raspar a barba enquanto estiver com a pele bronzeada. Porque sim, gurias, tem homens que gostam de fazer o bronze. E não faz sentido a gente fazer o bronze no corpo todo deles, ele está com a careca exposta, e a gente não aplicar o bronze ali naquela careca, né? Então, pode aplicar, mas tem que explicar para eles os cuidados de pós, né? E como eu falei na questão da cera, tem que cuidar o buço também, tá? Não só a sobrancelha, o buço também. Se a pessoa inventa de tirar o buço com cera, vai ficar um bigodão branco aqui. E acho que é isso, né? Já passei para vocês todos aqui os pontos, falamos bastante sobre depilação. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui. Eu não citei alguma coisa que faltou, deixa aqui que na próxima atualização dessa aula eu acrescento. Se ficou alguma dúvida, me chama aqui. Se pra ti ficou muito complicado, me chama no WhatsApp, que eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.